E aí galera, tudo bem? Estamos iniciando desta vez mais um devocional, continuando aqui as bem-aventuranças, e hoje nós vamos estar falando sobre os mansos, os que herdarão a terra. Sejam bem-vindos, vocês estão no canal da Igreja Hebron, lugar de refúgio. E aí galera, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Vocês estão no canal da Igreja Hebron, lugar de refúgio. Nós estamos meditando nas bem-aventuranças, né? Hoje nós vamos estar falando sobre os bem-aventurados, os mansos, né? Os humildes, porque esses vão herdar a terra. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você acione o sininho e também curta, faça seus comentários, porque assim você vai fazer com que muito mais pessoas sejam alcançadas pelos nossos ensinamentos, sejam alcançadas pela pregação da palavra. E se você está assistindo pela página da igreja, não esqueça de também comentar, dar a tua curtida. Muito obrigado. Nós vamos ler aqui então a passagem de Mateus, capítulo 5, para a gente poder iniciar o nosso devocional. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Então, assim escreveu o apóstolo Mateus no capítulo 5 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Então a gente está estudando a bem-aventuranças. E é óbvio que as coisas de Deus, a Bíblia, ela sempre está na contramão dos conceitos humanos, daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem tem por certo, daquilo que o homem tem por justo. Então Jesus ele começa, né, aqui nessa passagem, falar que o manso é feliz. E vocês viram que eu li aqui na minha Bíblia, bem-aventurado os humildes. Mas nós vamos trocar essa palavra hoje, né, nesse ensinamento, ao invés de a gente usar humildes, porque o tradutor na língua portuguesa, as Bíblias mais antigas vai falar manso, mas fica um pouco esquisito essa palavra para a gente não consegue entender muito o significado da palavra manso. Então o que eles preferiram usar, fazer um intercâmbio para humilde, que também é um dos significados da palavra mansa, mas no ensino de hoje nós vamos usar bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a palavra manso, ela vem do grego, que é praus, que significa manso, gentil, humilde, cortês. Mas ser manso é diferente de ser fraco. Por isso que às vezes o tradutor ele mudou, porque a gente pensa que ser manso é ser fraco. Não, ser manso é diferente de ser fraco. Ser manso também não significa apatia e passividade diante dos erros das outras pessoas, porque a gente vai aprender isso daí. Então essa bem-aventurança, esse ensinamento que Jesus Cristo está fazendo agora para a multidão, era uma continuação das outras duas bem-aventuranças. Vocês lembram que a gente leu antes, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurado os que choram. Então agora ele fala bem-aventurado os mansos. Por que é uma continuidade? Porque eles vão estar ligados um sentido ao outro. Porque somente quem é pobre em espírito, somente quem chora, pode também ser manso. Então nós vamos começar a entender essas coisas. Para que eu seja esse manso, esse humilde, eu tenho que reconhecer primeiro o meu estado de espírito, sendo pobre de espírito. Eu tenho que observar e ver como é que está o mundo diante das tristezas, das perseguições e das dificuldades do mundo. Aí eu choro diante dessas coisas. E aí, me apresentando diante de Deus com essas características, aí eu posso me apresentar diante do meu próximo com a característica de manso. Então, aqueles que conseguem se humilhar diante da presença de Deus, aqueles que choram diante da presença de Deus, a sua própria miséria espiritual, certamente essas pessoas serão mansas e serão humildes. Por quê? Porque as duas primeiras bem-aventuranças, aqueles que são
pobres em espírito e aqueles que choram, essas duas bem-aventuranças estão relacionadas com o que diz em relação a mim e a Deus, a forma que eu me vejo diante de Deus. Quando eu olho para Deus e vejo a grandeza, a majestade dele, e olho para mim e vejo as minhas limitações, então eu vou entender que eu sou um pobre de espírito. A partir do momento que eu entendo que eu sou um pobre de espírito e também olho para o mundo que caminha para o mal, para o mundo que as coisas são terríveis a cada dia, eu choro. Então esse relacionamento que eu tenho diante de Deus faz com que eu viva as duas primeiras bem-aventuranças, em ser pobre em espírito e em chorar. Agora, essa bem-aventurança em ser manso está relacionado a quê? Entre eu e o meu próximo. Porque essa mansidão eu vou manifestar não com relação a Deus, mas eu vou manifestar essa mansidão com relação ao meu próximo. Então, essas três bem-aventuranças estão ligadas dessa forma. O pobre em espírito, aquele que chora, em relação a Deus, e o manso em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão. Então agora eu conhecendo essa realidade, eu conhecendo essa condição dessas três primeiras bem-aventuranças, que as duas primeiras me ligam diretamente a Deus e a mansidão me liga, né, diretamente ao meu próximo. Então nós vamos ver agora quem é que são os mansos. Quem é que são os mansos? Vamos ver? Os mansos são aqueles que se humilham na presença de Deus. Eles choram pelos seus pecados. E eles manifestam um espírito gentil e cordial para com as outras pessoas. Esses são os mansos. Então, o manso é aquele que reconhece o seu estado de espírito diante de Deus, chora diante de Deus pelos seus pecados, pelas suas limitações, mas que ele manifesta também a gentileza, a cordialidade, a graça aos seus próximos. Vocês lembram quando a gente estudou sobre as parábolas, né? As parábolas de Jesus? Eu contei uma parábola para vocês de um credor incompassivo, um homem que devia uma grande fortuna para o seu senhor, para o rei. E aí ele coloca-se diante do rei, reconhecendo que ele não tem condições de pagar aquela dívida, reconhecendo que ele precisava da graça e da misericórdia daquele rei. E ele consegue alcançar esse favor do rei. Então ele reconheceu que ele era pobre em espírito e ele chorou diante do rei. Mas o texto diz, Jesus contando a parábola, que quando esse homem que foi perdoado encontra alguém que devia para ele uma quantia bem ínfima, uma quantia bem menor, como é que ele agiu com ele? Ao invés de ele agir com mansidão, ele agiu com justiça. Ele agiu com o peso da lei, com o peso da justiça. Então a gente observa nessa parábola que esse homem, esse credor incompassivo, ele não tinha mansidão alguma nele. Ele não se comportava de maneira alguma como manso. Diante de Deus, ele clamava pela misericórdia. Diante de Deus, ele reconhecia as limitações dele e a fraqueza dele. Mas quando ele vai se relacionar com o próximo, quando ele vai se relacionar com aquele que deve, aí ele vem e aplica toda a força da lei. Ele vem e aplica e cobra dele tudo aquilo que ele devia para ele. Então nós não podemos ser assim. O manso é aquele que reconhece diante de Deus as suas limitações, as suas fraquezas. É aquele que chora e apresenta diante de Deus, né, pedindo a misericórdia de Deus, mas ele também vai reagir diante do amigo dele, diante do irmão dele, diante do próximo dele. De que forma? Vai manifestar um espírito gentil e um espírito cortês. Esses são os mansos. Esses são aqueles que vão herdar a terra. Muitas vezes nós nos enchemos tanto, né, das nossos direitos, das nossas justiças, e a gente acaba deixando de viver aquilo que Deus espera que um cristão viva. Então, quando eu não reconheço que eu sou pobre de espírito, quando eu não reconheço e não choro diante de Deus as minhas misérias, inevitavelmente também eu não vou manifestar a mansidão, eu não vou manifestar um espírito gentil
manso, cortês diante das pessoas que me cercam. Então a mansidão, ela não está ligada àquilo que eu penso a respeito de mim, mas a mansidão, ela está totalmente relacionada da forma que eu me expresso, as atitudes e as minhas condutas que eu tenho com relação às demais pessoas. A Bíblia diz que havia um homem que ele era mais manso que todas as pessoas. Então é nesse homem que nós vamos ver essa virtude da mansidão. É nesse homem que nós vamos ver o que é ser manso. E esse homem é Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de todos os homens. E aqui a gente percebe muito bem que mansidão não está significado a ser fraco, porque Moisés era um líder forte. Ele conduzia uma grande multidão. Mas quando precisava ele agir em favor do povo, quando precisava dele interceder pelo povo, quando ele precisava perdoar as pessoas que faziam mal para ele, o que ele fazia? Ele agia com brandura, ele agia com mansidão. Vamos ler o que está registrado lá em Números, no capítulo 12. Números, capítulo 12, a partir do versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saiu os três para a tenda da revelação. E os três saíram. Então o Senhor desceu numa nuvem, uma coluna de nuvem, e colocou-se à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam, e os dois se aproximaram. Então o Senhor lhe disse: agora ouve as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão, e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Eu falo com ele frente a frente, claramente, não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque então tendes feito de falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor acendeu-se contra ele, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Irmão, lidar com pessoa não é fácil. Conduzir pessoa, menos ainda. Moisés que o diga, né? Então aqui a irmã dele, Miriam, e o irmão dele, Arão, os dois começam a questionar a autoridade de Moisés. Eles começam a questionar porque Moisés havia se casado com uma mulher etíope, como nós lemos aqui nessa passagem. Só que o próprio Moisés havia recebido de Deus uma questão de que as pessoas, os judeus, não deveriam casar-se com estrangeiros. É óbvio que a gente sabe que Moisés já estava casado com Zípora antes de receber a lei. Mas mesmo assim eles começaram a questionar. E quando Deus viu aquela murmuração, aquela reclamação, aquele levante contra Moisés, o que Deus fez? Chamou Moisés, chamou Arão, chamou Miriam. Ele repreendeu Arão e repreendeu Miriam. Ele falou que ele conversava com Moisés face a face, e Deus colocou uma lepra em Miriam. E aí o texto, eu terminei a passagem, né? Mas o texto diz que Arão, ele pede perdão para Moisés. Ele fala: nós agimos loucamente contra você, Moisés. E o que Moisés fez? Moisés foi e pediu a Deus e orou a Deus que Deus a curasse. Muitas vezes, né, a gente não faz isso, não. Às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação, uma pessoa que fez mal pra gente, a gente fala tipo assim, né, lá dentro, naquele íntimo da gente: bem feito porque está passando por isso. Na verdade, essa não é uma atitude de um manso, não é uma atitude de um servo de Deus. Moisés poderia falar: tá vendo, Miriam? Você se levantou contra mim, você me viu na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção, você vai se arrepender. Pelo contrário, irmão, Moisés, ao invés de falar bem feito, ao invés de pensar em vingança, em folgar, né, com a dificuldade que a irmã dele estava vivendo, pelo contrário,
ele foi orar a Deus, ele foi pedir a Deus que Deus abençoasse a irmã dele, que Deus abençoasse o irmão dele. Então isso é mansidão. Moisés reconhecendo, né, a pobreza de espírito diante de Deus, chorando diante de Deus e agindo com mansidão com as pessoas que tinham maltratado ele. Vamos ler aqui esse versículo que Moisés ora pelos irmãos. Versículo 13 do capítulo 12. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Senhor, rogo-te que a cures. Então ele, ao invés de falar para Deus: Senhor, é isso mesmo, legal, me perseguiram, fizeram mal a mim, não. Então por isso que a Bíblia está falando aqui dessa mansidão. É por isso que a Bíblia está falando aqui que Moisés era o homem manso. Lembra que eu falei para vocês que a palavra manso em grego é praus? Então quando houve uma tradução de uma Bíblia chamada Septuaginta, né? Era a Bíblia dos 70, que ela foi traduzida do hebraico, o Velho Testamento, traduzido do hebraico para o grego. Nessa palavra aqui, nessa passagem da Septuaginta, aqueles escribas judeus, os 70 escribas judeus, eles trocaram a palavra hebraica, né, que falava sobre mansidão, sobre humildade, pela palavra praus. E é por isso que eu falei para vocês, nós vamos ler nessa noite humildes, nós vamos ler hoje como humildes, nós vamos ler como mansos. Bem-aventurados os mansos, porque foi essa palavra que foi mudada para mansos. Então a gente viu aqui no versículo 1, no versículo 2, toda essa rebelião, toda essa confusão. Mas o que Moisés fez? Ele abençoou a irmã dele, ele orou pela irmã dele. Então ele poderia falar: quem manda aqui sou eu. Ele poderia ter batido na cara deles, né? Repreendido eles, não, mas Moisés foi e orou. Então essa é uma atitude de um manso. Então ele tinha essa virtude, essa atitude de ser manso. E que nós temos que fazer com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos fazem mal? É justamente isso. É perdoar, é estender a mão, é ter paciência, é compreender e seguir em frente. Por quê? Porque bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, no conceito de Deus, né, no conceito de Jesus, as coisas são totalmente contrárias àquilo que nós pensamos. O que foi que Jesus disse? Felizes são os mansos, porque eles herdam a terra. Qual que é a ideia do conceito humano? Daqueles que vão se apoderar das coisas, daqueles que vão conquistar as coisas, aqueles que vão sobressair por cima das demais pessoas. Eles conquistam pela força, e aqui Jesus está falando que se conquista pela mansidão. Eles dominam pela imposição, e aqui Jesus está falando que o domínio vem pela mansidão. Eles vencem pela guerra, e Jesus está falando que vencer vem por ser manso. A Bíblia diz que as coisas elas são conquistadas, elas são vencidas através do Espírito Santo de Deus. É o que está escrito lá em Zacarias, no capítulo 6, no capítulo 4, no versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aliás, Jesus não disse que esses mansos eles iriam conquistar a terra. Jesus ele disse que os mansos eles iriam herdar a terra. Por que herdar a terra? Herdar a terra? Porque a terra pertence a alguém. E esse alguém quer dar essa herança para os mansos, quer dar essa herança para aqueles que se comportam da forma que Deus espera da gente, do relacionamento que nós tenhamos com o nosso próximo. Lembrando do credor incompassivo, diante do rei, ele clamava por misericórdia, ele reconhecia a fraqueza dele, mas diante daquele que devia pouco para ele, ele massacrava. O que Deus espera da gente? Que diante dele nós demonstremos sim o nosso estado de espírito pobre, que nós choremos sim por causa da injustiça, mas ele também quer que nós sejamos mansos diante daqueles que nos ofendem, como Moisés foi manso. Por quê? Porque ele quer nos dar uma herança, ele quer nos dar a terra. Somente aquele que possui a terra pode nos dar a terra. Vamos ler o que o salmista diz a respeito disso. Salmo número 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo
e os que nele habitam. Então a terra pertence a Deus, pertence ao nosso Senhor. E ele fala, a Bíblia diz que todas as coisas que estão na terra, tudo que nela existe, aqui no versículo 1, né, do Salmo 24, pertence a Deus, e todos os que habitam na terra pertencem a Deus. Somente aquele que é detentor, aquele que é o dono, pode dar a herança. Então o Senhor está fazendo uma promessa, que Ele concederá a terra àqueles que agem com mansidão, aqueles que têm um espírito manso, aqueles que têm um espírito gentil. São esses que vão herdar a terra. Jesus Cristo também, ele disse que ele era manso. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, ele fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso de espírito. Então, esse Jesus que era manso, ele poderia ter se vingado daqueles que estavam maltratando ele. Mas o que ele fez? Pelo contrário, ele não se vingou. Ele foi e perdoou aos opositores dele. Ele foi e perdoou todos aqueles que estavam maltratando ele. Vocês vão lembrar que ele falou para Pilatos, falou: Pilatos, se eu clamar ao Pai, ele mandaria aqui 12 legiões de anjos. O que Jesus está falando? Se eu quisesse agir dentro da forma que vocês agem, pela força, pela imposição, pela guerra, eu clamaria ao Pai, ele enviaria aqui anjos e eles iriam destruir todos vocês. Mas Jesus estava fazendo o quê? Calado. O Isaías diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. E diante daqueles que tosqueavam ele, ele apenas ficava calado, mudo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, fala também que nós somos como ovelhas mudas diante do matadouro. Então o Senhor quer o quê? Que nós tenhamos essa gentileza, essa brandura, essa mansidão, essa humildade para com as pessoas, reconhecendo sim a nossa miséria, reconhecendo sim as nossas dificuldades e chorando diante de Deus, mas refletindo também essa graça, essa misericórdia que nós recebemos de Deus para os nossos semelhantes, para aquele que muitas vezes até mesmo pode estar ofendendo a gente, pode estar maltratando a gente. Aqueles soldados romanos, as autoridades judaicas, as autoridades romanas, fizeram muito mal para Jesus Cristo. E ao invés dele pagar com o mal, ele simplesmente se calou. Por quê? Porque ele já tinha falado lá em Mateus, no capítulo 11, eu sou manso de coração, eu sou humilde, aprendam de mim. Meu irmão, é incrível quantas coisas a gente tem que aprender com o Senhor Jesus. Como a gente tem que aprender a se comportar diante das pessoas da mesma forma que Jesus se comportou. Ele, vendo toda aquela injustiça, ele poderia, como Deus, pagar, retribuir aqueles com um grande pesar de julgo sobre aquelas pessoas, julgando aquelas pessoas. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele foi maltratado, que ele foi humilhado, e ele ficava quieto. Eu quero ler para vocês o que está registrado em João, no capítulo 18, no versículo 23. Jesus estava sendo maltratado, Jesus estava apanhando, e olha só a mansidão de Jesus Cristo, a forma que ele olha para aqueles que estão maltratando ele, e a resposta que ele dá diante daquele sofrimento, diante daquela injustiça, diante da forma que ele está sendo maltratado. João, capítulo 18, versículo 23. Jesus lhes respondeu: se eu falei mal, mostra esse mal. Mas se eu falei o que é correto, por que vocês me agridem? Então ele está falando, se eu fiz alguma coisa de mal, vocês me mostram o mal que eu fiz. Agora, se eu falei o que é certo, por que vocês estão me agredindo? Muitas vezes nós somos agredidos, nós somos injustiçados, nós somos imputados coisas que nós não fizemos. O que a gente quer fazer? A gente quer revidar, a gente quer brigar, a gente quer lutar pelos nossos direitos. Jesus apenas falou assim, se eu fiz o mal, mostra o mal que eu estou fazendo. Agora, se eu estou fazendo bem, se eu estou falando coisas boas, por que vocês estão me agredindo? Então a gente observa a mansidão de Jesus Cristo diante das pessoas, diante daqueles que fazem o mal para ele. E é isso que nós temos que
que aprender, irmãos. É isso que nós temos que aprender, aplicar na nossa vida. É difícil, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo que está com a gente. Sabendo sempre que os mansos são felizes, porque eles vão herdar a terra. Vamos ver o que o salmista diz lá no Salmo 37, com relação a essa herança que Deus quer dar para a vida de cada um de nós. Se a gente se comportar com mansidão, a gente se comportar com brandura, se a gente tiver uma vida tranquila, de respeito, ser gentil com as pessoas, tem uma bênção, tem uma promessa, tem uma herança esperando a cada um de nós. Vamos ler o Salmo 37 para a gente poder entender essas bênçãos que Deus tem preparado para mim e para você. Uma das melhores definições em ser manso está no Salmo 37. E eu vou ler alguns versículos para vocês. Versículo 1. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores. Versículo 2. Pois em breve secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, pois habitarás na terra e alimentarás em justiça. Então você já vê aqui a primeira promessa, o Salmo 37, em habitar a terra, o manso habitando na terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Então, a gente vê de novo aqui a promessa dos mansos herdando a terra, como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 5. E aqui também no Salmo 37, no versículo 34 diz: espera no Senhor e segue o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra e verás quando os ímpios forem exterminados. Então é uma grande promessa do Senhor que aqueles que são mansos vão herdar a terra, e isso está registrado poderosamente no Salmo de número 37. Que promessa poderosa, né, meus irmãos? O manso herdando a terra, registrado aqui no Salmo de número 37. E é interessante a forma que o salmista, né, Davi, que escreve, já começa falando: não te aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores. Então ele vai falar que se você não se aborrece, né, com esses que fazem mal, e também não tem inveja dos malfeitores, você vai ter uma promessa. E a gente viu aqui nos versículos 3, no versículo 11, no versículo 34, qual que é a promessa? Herdar a terra. Então, não se aborrecer é ter mansidão, é entender, é suportar, sabe, é caminhar ainda mais. Esses que suportam, esses que entendem, esses que compreendem, esses que choram sim diante de Deus, esses que reconhecem diante de Deus sim o seu estado de miséria, o seu estado de pobreza, mas manifestando graça, manifestando mansidão, manifestando brandura, porque o manso ele resolve os seus problemas com brandura, com calma, com mansidão. Às vezes a gente vê as pessoas, né, as mães, por exemplo, vão na escola, mães cristãs, fazem escândalo, querem bater na professora, querem bater no inspetor de aluno por causa do filho. Não é assim que se resolve as coisas, não. Dentro da igreja, né? Às vezes irmãos brigando com irmãos, né? Não é assim que se resolve as coisas, não. É com brandura, é com calma, é com mansidão. No trânsito, a forma que a gente se relaciona com as pessoas no trânsito é com brandura, é com calma, é com mansidão. Por quê? Porque o manso ele não busca vingança. Lembra que eu falei agora há pouco de Jesus Cristo? Ele poderia chamar 12 legiões de anjos e acabar com todo mundo ali, mas ele não quis vingança. Se eu estou fazendo o bem, por que vocês estão me batendo? Se eu estou fazendo mal, me mostra então o mal, né? João 18, 23, Jesus está falando. Então é essa forma que o manso faz. Então Davi está falando assim: olha, não se aborreça por causa desses malfeitores. E também, sabe, não tenha inveja dessas pessoas, porque Deus tem promessa para a vida de vocês. E a promessa é herdar a terra. Então o manso, ele espera em Deus. Vamos ver as promessas do manso esperando em Deus? Aqui mesmo no Salmo 37. Vamos ler mais alguns versículos? Então Jesus falou que bem-aventurados são os mansos, felizes são os mansos, porque eles vão herdar a terra.
E Davi está falando para a gente não se aborrecer com os malfeitores. Olha só, no versículo 4, a promessa do Salmo 37. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Versículo 6. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te aborreça por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do que trama o mal. Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Versículo 16. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Versículo 37. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Versículo 40. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer o quê? Deus quer que o seu servo espere nele, que o seu servo não fique indignado com as coisas, que o seu servo não tenha inveja daqueles que vão prosperando fazendo maldade, mas que os seus servos aguardem nele, esperem nele, em brandura, em mansidão, em humildade, porque Deus vai entregar a bênção e a herança para aqueles que esperam no Senhor. A gente sabe, o apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que uma das partes do fruto do Espírito Santo é o quê? A mansidão. Então, ser manso é uma característica que vem de Deus para o homem. Não é algo que nós encontramos em nós mesmos. Não existe isso na natureza humana, esse domínio próprio, essa mansidão. É algo que vem de Deus. Então é uma qualidade daqueles que entregam a vida deles a Deus. Vamos dar uma lida naquilo que o apóstolo Pedro falou a respeito da forma mansa de viver. É claro que essa passagem vai falar um pouco da forma que as mulheres cristãs devem se apresentar. Mas é claro também que não cabe somente às mulheres ser manso, ser humilde, ter uma compostura de brandura, de gentileza. Então a gente vai observar e encaixar essa passagem, isso que o apóstolo Pedro está ensinando às mulheres, também a nós homens, porque nós também temos que nos comportar dessa forma. Pedro vai falar que não é uma forma exterior de se apresentar e de se vestir, mas é algo que vem de dentro de nós, que parte de dentro de nós. E eu acabei de falar, não está na natureza humana, é uma característica de alguém que recebe, alguém que se entrega a Deus, alguém que entende o seu estado de miséria. Bem-aventurados os pobres em espírito, aquele que chora diante de Deus. Bem-aventurado aqueles que choram. Esses vão se completar agindo com mansidão, com brandura, com gentileza, com humildade para o seu próximo. Então vamos ler o que o apóstolo Pedro, deixou registrado para a gente meditar, agora já terminando esse período das bem-aventuranças da mansidão. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 2. Ao observarem nossa conduta pura em temor, o que vos torna belas não se deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos e as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim um íntimo de coração, com o espírito gentil, espírito manso, espírito humilde, e um espírito tranquilo, que não se parece e tem muito valor diante de Deus. Glória a Deus. Então o apóstolo Pedro está falando das mulheres, Ele está falando que elas são observadas não das tranças dos cabelos, dos vestidos bonitos, ou da forma que coloca joias, sobre ela para elas se apresentarem. Mas Pedro está falando, sim, que o que mais é observado é a humildade no coração, um coração de espírito gentil, um coração
tranquilo. E é isso que não se perece, não se perde, mas tem muito valor diante de Deus. Então Deus está esperando isso, não só das mulheres, mas dos homens também. Não só a forma de se apresentar, mas um coração gentil, um coração humilde. É isso que Deus está esperando da gente. Então o que é ser manso? Como que Deus espera que nós sejamos o manso? O manso, ele não se entrega à ira. O manso, ele procura sempre ter uma vida de paz. Ele sempre procura fazer o bem. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Quando nós confiamos em Deus e sabemos que Deus é a nossa justiça, a gente não fica fazendo justiça com as próprias mãos. Quando nós confiamos em Deus, a gente não tenta pagar o mal com o mal. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele é a nossa justiça, que Ele é o nosso advogado, que Ele é o nosso Senhor, e é Ele quem vai nos abençoar. E é por isso que Jesus, olhando para aquela multidão, e olhando para mim e para você, hoje Ele diz: felizes, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos herdar a terra, meus irmãos? Vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos aguardar no Senhor, porque é Ele quem vai pelejar as nossas pelejas, e é Ele quem vai nos dar a vitória. Vamos orar um minuto. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós desejamos vivenciar essa verdade, aprender isso do Senhor, aprender a mansidão, ó Pai, aprender a agir com controle emocional diante das adversidades, ó Pai, porque nós não queremos perder a nossa promessa, não queremos perder a bem-aventurança que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Nós queremos sim, ó Pai, habitar na terra. O Senhor tinha uma promessa para Israel da nova Canaã, e a nossa Canaã é aquela que desce do céu, é aquela que o apóstolo João falou que viu ela descendo como uma noiva ataviada para o noivo. É isso que nós esperamos, Senhor, uma promessa ainda maior. Então me ajuda a compreender mais os meus irmãos, me ajuda, meu Deus, a ter uma atitude mais gentil, mais coerente, mais humilde, mais mansa, diante das adversidades, diante das afrontas, diante das perseguições. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã. Eu quero que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Me veio à mente aqui uma palavra. Se você acompanhou o vídeo até aqui, se você estiver no YouTube, escreve aí: eu sou manso. Se estiver no Facebook, escreve aí: eu sou manso. Porque assim eu vou saber também que você assistiu o vídeo até o final. Tá bom? Que Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Terça-feira tem mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.